Na pandemia, depois eu vou contar um pouco a minha história, apareceu a oportunidade de vender donuts no iFood. O donuts já está no mercado brasileiro faz tempo, já vieram grandes marcas americanas pro Brasil. Quem vai para os Estados Unidos, quem vai para Disney, quem tem memória afetiva do Mickey, do Pato Donald, já vai para os Estados Unidos comer donut. Então, se lá é um produto que permanece, não tem por que no Brasil ser diferente e permanecer. Eu fiz uma pós-graduação em Ciências do Consumo e aí muito do que eu vi na teoria eu acabei vendo na prática da pandemia, foi bem interessante. E o Simpsons trouxe isso absurdamente forte, o Simpsons, né? É maravilhoso, assim, parece que a gente contratou a Fox Studios para colocar donuts no Simpsons, porque é tema de episódio, né? Você tem o Homer amando e comendo no trabalho, comendo a toda hora, o próprio policial também comendo, é a publicidade fantástica pro produto. Tem lá o modelo Simpsons, né? Sim. Porque ele é um donuts, acho que é um dos mais procurados, né? Sim, sem dúvida. Com a massa do donuts, dá pra fazer ele salgado ou não? Cara, é uma dúvida muito legal. Dá. A gente fez alguns testes. Fala aí, empreendedor, fala aí, empreendedora, fala aí, sonhador e sonhadora. Quinta temporada do EmpreendaCast, eu prometi que eu ia convidar pessoas que eu conheço, aplicativos que eu tenho no celular, lojas que eu frequento, empresas que eu gosto demais, já vim em algum lugar e me apaixonei. Tem algo aqui nesse episódio que mexe com o meu coração, que é o lance com o doce, com a comida, né, com o visual. Eu acho que o tema que a gente vai falar hoje, ele é muito instagramável, ele é um negócio muito cara de quem gosta de um docinho. Mas esse cara aqui vai explicar pra gente como é o ramo, como está, né, a construção das empresas, das lojas, nos shoppings, como é ter uma loja de donuts. O que é, o que fazem, o que comem, quem são esses clientes. Ele também vai dizer como que reinventou o negócio dele em meio a uma pandemia, como é que a gente vende algo tão gostoso no mundo, né, se pedindo tão saudável, como é que ele faz isso ser escalável, como é que ele bota a marca dele em cada canto desse país. Naquela câmera dele, diga quem é você e o que você faz para os meus sonhadores. Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Renato Keila, eu sou proprietário da marca The Donuts, aqui de São Paulo, por enquanto. Muito bem. Cara, por que o Donuts apareceu na sua vida? E por que Donuts? Que era uma coisa mais americanizada, né? A gente tá tropicalizando o Donuts. Sim. Como é que ele aparece na sua vida? Cara, eu sou um pouco suspeito, na verdade, Donuts ele é um negócio de família. O meu pai, ele tem uma fábrica de donuts e ele vendia muito para supermercados, padarias e cafeterias. Eu compro congelado de donuts. Que máximo. Provavelmente é do meu pai. Legal. E o que aconteceu? Na pandemia, depois eu vou contar um pouco a minha história, apareceu a oportunidade de vender donuts no iFood. Aconteceu um fenômeno, o donuts super bombou na pandemia. Eu falei, eu preciso surfar nessa onda, saí do meu emprego anterior e fui vender donuts no iFood. E aí de lá a história, eu falei, uma loja de donuts no iFood, 2 lojas no iFood, aí foi crescendo, e hoje a gente já tá com 7 lojas aqui em São Paulo e litoral. Mas você começou com o lance de pegar da fábrica e preparar e mandar pelo boy. Sim. No começo o Donuts ele saía direto da fábrica, era literalmente uma loja de fábrica. Você virou um canal da fábrica. Era um canal da fábrica, exatamente. E aí a gente não tinha nem marca no começo, não tinha nome, era o Donuts daquela fábrica lá. E aí quando foi ver, começou a vender muito. Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, o Donuts virou uma moda aqui no Brasil. Muitas pessoas, muitos dos meus concorrentes, com quem eu troco muita figurinha, começaram a fazer donuts em casa, né? Igual aquela moda que tinha, vou fazer pão em casa, vou fazer donuts em casa. Inventar uns recheios, né? Umas coberturas, na verdade, né? Exato. E desde então a ideia foi começar a crescer e falar, peraí, não é só uma loja de fábrica, é muito pouco, tem muito mercado para donuts, então vamos abrir uma cozinha, uma dark kitchen que a gente chama, só para vender donuts no delivery. E aí a gente abriu uma segunda loja para vender donuts só no delivery e foi super bem. E você escolheu um outro ponto da cidade ou não? Porque você já cobria lá perto da fábrica. Isso. Como foi a estratégia de escolher o ponto?
Teve ou foi na Teve. sorte também? Não, teve. Eu escolhi o mais longe possível. Ah, entendi. Só pra dificultar a sua logística. Exato. Pra gente se ferrar bastante, trabalhar muito. Acho que esse é um dos perrengues de empreendedor. Assim, eu cruzava a cidade porque eu tinha que administrar 2 lojas. A loja de fábrica e a Dark Kitchen. Legal. E era onde a Dark Kitchen? Era na Moca. Ou ainda existe? A gente migrou. É uma coisa que eu vou contar aqui mais pra frente, que na verdade a gente fez um programa de mudanças. Dark Kitchen se transformaram em lojas físicas. Legal. Pra aproveitar todos os momentos de consumo, ocasiões de consumo. Agora, eu tenho uma pergunta pra você que é o seguinte. Naquela época que estourou os donuts, eu fiquei com a sensação que ia ser tipo a paleta mexicana. Né? Você, durante um tempo você ficou pensando nisso ou não? Tipo, de ser um negócio que ia dar a gente falava assim, a coqueluche dos donuts, né? Todo mundo tava falando daquilo, depois vai sumir, a galera não vai mais gostar disso. Cara, obviamente é um risco, você tem razão, é uma coisa que todo mundo tem que pensar, mas eu conheço o produto há muito tempo, né? Por esse vínculo familiar do meu pai, o donuts já está no mercado brasileiro faz tempo, já vieram grandes marcas americanas pro Brasil, veio o boom da pandemia. Sim. E além disso, assim, ele tem uma memória afetiva muito grande. Quem já tem mais de 30 anos lembra da primeira passagem da Dunkin' Donuts no Brasil, né? Até arrepiei, hein? Importante essa passagem. Sim. E quem consegue se conectar com a marca que tenha o privilégio, a chance de ir para os Estados Unidos, é bem emocional também. Exato. E quem vai para os Estados Unidos, quem vai para Disney, quem tem memória afetiva do Mickey, do Pato Donald, já vai para os Estados Unidos comer donut. Então, se lá é um produto que permanece, não tem por que no Brasil ser diferente e permanecer. Além, é claro, que a gente fez adaptações e tem recheios que são a cara do brasileiro, como por exemplo Nutella, né, um dos grandes campeões de venda. Você não vai deixar um donuts de Nutella morrer, entendeu? Tem um de açaí, assim, uma coisa bem brasileira? Sei lá, cobertura de açaí. Tem algumas empresas de donuts que já fizeram donuts de açaí, mas não viralizou. Não chegou a viralizar. O que a gente fez foi criar donuts com sorvete. Sabe aquele sorvete soft de máquina? Sim. Então, você abre o donuts, coloca, ou melhor, esquenta o donuts, coloca por cima dele um topping de sorvete. Aí, donuts com sorvete é como se fosse o nosso petit gâteau. Sim. Entendeu? Um donuts quentinho com sorvete geladinho, ficou muito bom. Só que o donuts é um bolo ou um pão que deu certo, né? É um bolo, né? Donuts é um bolo. Sim. Pode dizer. Sim. O petit gâteau, a galera fala que é um bolo que não deu certo. O bolo que não cozinhou. Que não cozinhou. Mas, cara, é sensacional misturar qualquer tipo de sobremesa com sorvete. Agora o donuts quentinho com... Aí você pegou pesado. Sim. E aí muda os toppings também? Você pode... Ou é baunilha e aí depois vai os negocinhos em cima. Pô, assim. Agora você tá levantando a bola pra eu cortar. Vou falar do nosso produto carro-chefe da The Donuts. Ele chama Donut Sundae. Você escolhe 4 sabores de donuts quentinho para colocar embaixo. Então, baunilha, chocolate, doce de leite e frutas vermelhas. Certo. E em cima a gente tem 3 sabores de sorvete, né? Baunilha. Tá. E diferente das outras redes que tem chocolate, a gente tem morango. E o morango é rosa, é bonito, é gostoso. Tem aquele sabor de criança, aquele sabor de danoninho, sabe? O moranguinho da NAP, enfim, aquele sabor gostoso de morango. Então você escolhe entre o morango, baunilha e o misto dos dois. Certo. E ainda por cima você joga uma cobertura. Então você pode colocar crocante, granulado, mini marshmallow. Cara, é maravilhoso esse produto. E é circuito também na loja? Como que é a loja? A loja você escolhe, alguém prepara, te entrega, ou você faz um circuito e vai montando a sua loucura de doce? Tá, essa loucura de montar doce não é a loja inteira, porque a gente já tem os mais vendidos, não faz sentido você ter que fazer o cliente ter que reinventar a roda. Então, a gente já tem cerca de 15 donuts que saem muito bem. O conceito é do Donut Sundae, é esse produto, ele ter a experiência de montar, mas por uma questão até higiênica, a gente achou melhor o próprio funcionário da loja que tem experiência e faz todo dia e tá com as mãos higienizadas. Não é aquela coisa de sorveteria de praia, né? Que você vai montando com os toppings, Não. Então, tá tudo higienizado, o funcionário monta, você tem a dificuldade de fazer o biquinho do sorvete. Se a gente fala pra pessoa fazer, vai ser um sorvete todo torto. Então, é melhor a gente prepara pro cliente. Agora, o que é o donut em si? Ele é um bolo, ele é um pão? O que faz ele ser fofinho, diferente? Não precisa contar a receita, que deve ser um segredo, né, de família. Mas o que ele faz ser um negócio tão gostoso assim? Cara,
O Donuts, ele tem uma origem bastante polêmica, assim, de onde surgiu, né? Os americanos pegam para eles, tem também origens na Holanda, se eu não me engano, de ter a origem dessa massa. Ele começou como sendo um produto de café da manhã nos trailers de Massachusetts, olha que específico, né? No começo do século XX, tá? Quando os funcionários das fábricas tinham pequenos intervalos para parada, né? Não tinha ainda muitas leis trabalhistas de 1 hora de almoço, nada do gênero. Então, eles saíam das fábricas e iam comerem. Hoje é bonitinho, né? São os food trucks. Mas os food trucks tinham uma razão de existir naquela época nos Estados Unidos, no início do século XX, que era alimentar rapidamente esses funcionários. A área fabril. Exato. E aí começaram com trailers ou food trucks de café com donuts. E aí as pessoas, até para comer mais rápido, mergulhavam o donuts no cafezinho. Então era café com donuts mergulhado. Já era uma chuchada já ali. Eles inventaram a chuchada. A chuchada foi americana também. Exatamente. Cara, eu jurava que isso era brasileiro, Não, cara. é americano. Você acabou com a minha... Porque você sabe que eu vou montar a chucharia, né? A chucharia é onde os molhos e as chuchadas são os protagonistas. Sei. Não importa o que, mas você tem que molhar. O chuchá, o verbo chuchá eu achava que era brasileiro, mas tudo bem. É história. Você podia patentear a chuchá. Falar desse jeitinho, da chucha. Da chucha, o meio italiano, chucharia, né? Mas eu já registrei o domínio, tá, senhor? Já tá registrado lá. Outro domínio que eu consegui registrar esses dias, você vai lembrar também, como você tem memória afetiva com os Estados Unidos, funnel cake, ou bolo de funil. Sabe aquele bolo todo maluco, assim, que tem nos parques de diversões? Aí é uma novidade ainda, hein? Eu já registrei o domínio. Entendi. Vamos trazer pro Brasil? Vamos trazer pro Brasil, cara. É maravilhoso. Tem nos parques da Disney funnel cake. Coloca aí no Google, é impossível você não ficar com vontade. Fechou. Ó, agora... Tirada essa parte de história, quando você começou a ver lá na pandemia que a galera tava pedindo donuts, que tava rolando esse consumo, aí, por que eu tô te falando isso? Eu tenho uma memória de quando veio o Dunkin' Donuts, e eu lembro também de uma época muito forte que o shopping, na mesma época, adotou o Donuts e aquele pretzel, né? Esse pretzel continua, inclusive eu descobri que existem amantes disso, né? Eu vejo, agora comecei a reparar, tem fila, mas é um negócio que eu vejo há 30 anos, sei lá. E aí, eu percebi que depois foi sumindo, porque parecia que era uma sobremesa que não tinha caído no gosto daquela década no Brasil. Na pandemia, parece que todo mundo voltou a testar tudo, né? Porque eu, por exemplo, quase zerei o iFood. Do meu raio de 5 quilômetros, acho que eu comi em todos os lugares. Você acha que esse lance de ter o donuts ter sido encontrado foi porque o cara estava em casa e ele queria provar coisas diferentes? É porque a receita realmente era diferente? O que aconteceu, cara? Com certeza. Essa história eu gosto de falar por vários aspectos. Primeiro porque eu vivi isso tanto quanto você, de pedir no iFood. Outra porque... eu fiz uma pós-graduação em ciências do consumo e aí muito do que eu vi na teoria eu acabei vendo na prática da pandemia, foi bem interessante. Então assim, qual que era o contexto de pandemia? Você que tem 2 anos de idade e não viveu, brincadeira. Todo mundo na pandemia ficou em casa. Claro, quem não trabalhava em local físico, ou tem muita gente que ficou desempregada, né? E tinha muita gente em casa. Foi um tempo que a gente menos poluiu a cidade, porque tinha menos movimento de carro. Para quem não lembra, tinha rodízio que não podia sair de carro em vários horários. Além do rodízio municipal que tem em São Paulo, não podia andar à noite, não podia ir para bar, não podia ir para balada. As pessoas estavam em casa e muitas tinham medo de pegar Covid. Lembrando do comecinho, não existia vacina. Sim. Então o pessoal, poxa, eu vou pegar Covid, eu vou passar pro meu pai, pra minha mãe, pra minha avó. Eu posso morrer. Eu posso matar alguém ou eu posso morrer. Sim. Então aquilo que a gente viu foi uma loucura. E aí nesse sentido, o que a pessoa queria era um abraço. E era um abraço que ela não podia receber, não podia dar, porque não podia ter contato. Então a comida fez esse papel de abraçar a pessoa. Verdade. De falar, cara, eu preciso de um carinho. Eu mereço comer bem. Eu mereço ter prazer. Eu vou me mereço dar um donut. Eu vou me dar um doce. Né? Então, não só o donut, mas muitos doces bombaram na pandemia. Sim. Né? Porque é isso, assim, eu preciso de alguma coisa gostosa
gostosa, afetiva, que me lembre a viagem para os Estados Unidos, ou uma coisa nova para eu conhecer. Eu quero ser culinarista, eu sou um food gastronômico, eu quero conhecer novas experiências, então Sim. eu vou pedir essa maluquice aqui. E aí por isso que as pessoas zeravam o iFood, porque a pandemia durou tanto tempo que deu para você ter os seus favoritos e conhecer coisas novas Sim. e zerar o iFood. Sim, sim. Né? Cara, eu fui reapresentado a vários doces e costumes que a pandemia me permitiu. Porque também chega uma hora que o aplicativo, não só o iFood, o Rappi ou qualquer um de comida, chega uma hora que você começa a passar 2 horas procurando, né, pra tomar a decisão. E às vezes você acaba comprando o que você comprou a vida toda. Você sabe que tem um nome isso, né? Como que é isso? Paradoxo da escolha. Paradoxo da escolha, Exato. isso. Acho que todo mundo sofre disso. Isso acontece muito no iFood, isso acontece muito na Netflix. Quem não brinca que fala, eu assisto Netflix procurando as coisas na Netflix e não assistindo o filme propriamente dito. Isso. O menu da Netflix deve ter mais telespectador do que os próprios do que filmes. O próprio filme. É isso aí. Sim. É o paradoxo da escolha. Pode procurar no YouTube da vida que você vai encontrar. Isso. Paradoxo. Bom, aí tá vendo, né? O Renato também é cultura. Paradoxo da escolha. É isso aí. E aí, por que eu tô te dizendo isso? Porque eu comecei, de fato, a procurar coisas diferentes e combinações diferentes. Então, assim, a vida toda eu comi petit gâteau, mas se eu encontrasse um diferente, eu testava o diferente. E aí também teve a explosão dos cookies, das paradas. Cara, teve muita coisa legal. E o brasileiro, aqui entre nós, não é porque a gente é brasileiro não, mas a gente é criativo, Muito. cara. É criativo. Eu tenho certeza que os restaurantes japoneses, o sushi o morango no sushi nasceu na pandemia também. Não é possível. Alguém testou aquilo em momento de pandemia. E falando em petit gâteau, você sabia que um dos maiores compradores de petit gâteau do Brasil são os restaurantes japoneses? Ah, é? É. Então você imagina o restaurante japonês vendendo o petit gâteau. Então... É Brasil. É Brasil. Isso também é muito recorte de São Paulo, né? Quem teve a oportunidade de vir para São Paulo, a gente é esse caldeirão, essa miscelânea de comidas. Mas aí você percebeu, você começou a botar no iFood e começou a bombar. E aí tinha o quê? Tinha quantos... você escolheu quantos sabores? Como foi o seu começo, assim, pra galera entender? Pra não dizer assim, nossa, você viu o Renato? Do nada começou a vender Dantes pra todo mundo. Como é que foi ali? O que você testou? Então, primeiro que eu era cliente de todas as indulgências do iFood. Segundo, que eu estava num momento profissional, eu estava numa grande consultoria internacional que não tinha jobs. Eu estava meio que esperando o trabalho, esperando alguma coisa acontecer e a pandemia, tudo em termos de business, né? Em termos de economia real, tudo parado. Eu falei, cara, eu preciso encontrar alguma coisa que está bombando. E pensando que está bombando, olhando o iFood, eu falo, cara, eu acho que dá para investir em alguma coisa no iFood. E aí eu tinha essa oportunidade de pegar produtos na fábrica de donuts e eu já tinha um histórico de quais eram os donuts mais vendidos como fábrica. Né? Aí eu falei, cara, tá fácil. Eu vou pegar os donuts não confeitados na fábrica, ou seja, não totalmente prontos. Vou dar um acabamento na hora para ficar um tesão gostoso, assim, para ser o melhor donuts do mundo e vou colocar no iFood. A plataforma do iFood pegou carona na pandemia, tinha um monte de cupom, frete grátis, o iFood crescia mês a mês, não só eu crescia como donuts, mas o próprio iFood cresceu muito absurdamente. Na pandemia. Pessoas que não tinham hábito de pedir, se viam sem lugares para ir, não podia, lugares fechados, shoppings fechados, então tiveram que aprender a pedir no iFood. Sim. Então, juntou a fome com a vontade de comer, eu falei, bora colocar donuts no iFood, e aí foi naturalmente crescendo, né? Aí eu falei, poxa, eu preciso ter uma marca, né? Que marca que eu vou colocar? Cara, meu foco é donuts, eu quero ser os melhores donuts, eu quero ser o donut. Então eu quero... E o donut é um produto americano, então nós somos a The Donuts, né? Os donuts. A gente quer ser os melhores donuts do mercado. O nome donuts, então, ele também é americanizado. Totalmente. Né? Eu sei que também é um apelido pros policiais americanos, né? Porque eles ficavam comendo rosquinha. Aqui a gente chama de coxinha, né? O policial. Lá eles chamam de donuts, né? Sim, E o Simpsons trouxe isso absurdamente forte. O Simpsons, né? é maravilhoso, assim. Parece que a gente contratou a Fox Studios para colocar donuts nos Simpsons, porque é tema de episódio, né? Você tem o Homer amando e comendo no trabalho, comendo a toda hora. O próprio policial também comendo. É a publicidade
funcionalidade fantástica pro produto. E aí eu queria fazer gancho pra você, que você tem lá o modelo Simpsons, né? Sim. Porque ele é um Donuts, acho que é um dos mais procurados, né? Sim, sem dúvida. Ele tem... digamos que é como você entrar no Simpsons, né? Você fala assim, a partir do momento que eu como o Donut Simpsons, é como se eu fosse um personagem dos Simpsons, né? Então as pessoas, elas comem o produto, elas tiram foto com o produto, e nas nossas lojas, quem tiver oportunidade de ir, tem um Donuts instagramável dos Simpsons, gigante, para você tirar foto. É muito legal. E a gente sempre pede para os funcionários incentivarem as pessoas a tirarem fotos, a postarem, que é muito legal, é muito gostoso. A pessoa tá sentada dentro de um Donuts gigante, mordendo um Donuts. É uma baita experiência. Ele tá no top 5 de mais vendidos? Com certeza, com certeza. E aí, se a gente for fazer... Você tem quantos recheios lá? Você falou que mais ou menos 15 recheios. Uns 15 recheios diferentes. Na verdade, não recheios. Tem recheios e coberturas. Então, é verdade. Não são 15 recheios diferentes, mas um misto entre recheios e coberturas dá cerca de 15 variações. 15 variações. Que depois a gente vai falar até como você monta um cardápio democrático, né? Como é que você consegue agradar todo mundo em meio a tanto doce gostoso em um país que a gente é recheado de frutas e de opções. Mas quais são os top 3 lá de vendas? Cara, o Nutella. Vende muito. Nutella é o bacon do doce, né? É engraçado que Nutella tem um marketing mundial tão grande, capricharam tanto na receita que Nutella fica bom com qualquer coisa. Se o meu donut fosse mais ou menos, eu colocasse Nutella, as pessoas não iam perceber. Entendeu? Então as pessoas se alavancam na Nutella, mas se você der uma mordida separada no donut e na Nutella, fica uma combinação incrível. Animal. Incrível, super combina. Você tem o Bavarian Cream, que ele é uma baunilha, tá? Da região da Bavária, super chique, mas para traduzir em miúdos aqui pro brasileiro médio, é uma baunilha, tá? Você tem o doce de leite, que aí a gente foi procurar um dos melhores doces de leite do Brasil para colocar no... Que é a Nutella brasileira. Nosso Donuts. Exato. Tanto é que você gosta de Toddy ou Nescau, você gosta de doce de leite ou Nutella. São os grandes conflitos da molecada. Isso a gente deve à galera de Minas, né? Na verdade é brasileira, é a Nutella brasileira, mas na verdade doce de leite é uma propriedade mineira. Sim, a gente usa doce de leite mineiro, inclusive. Não tinha dúvida que era. É isso. E um dos grandes sucessos também é o glaceado, que a gente chama ele de original, que ele é sem recheio e ele é banhado numa calda de açúcar, basicamente. Só um risquinho assim que dá aquela casquinha. Ele é inteiro envolto nessa casquinha. Ele é como se fosse, sabe aquele bolo de limão que ele tem aquele açúcar em volta? É como se fosse esse açúcar glaciado. Esse é como se fosse o clássico. Donut. Esse é o clássico, esse é o que o pessoal molhava no cafezinho. Entendi. Mas também tem só a massa? Tem gente que só quer só a massa? Só a rosquinha? Então... O que as pessoas costumam pedir, às vezes, quando ela não gosta de recheio, ela pede o próprio Simpsons, porque o Simpsons ele não tem recheio, ele tem só a casquinha rosa. Entendi. Então, se a pessoa falar, eu quero sentir só a massa, sem muito açúcar, sem muito recheio, pede o Simpsons. Legal. Vai dar bom. E aí eu tenho um lance assim, né? Eu tive a experiência também de conhecer uma marca de donuts lá em Gramado, quando a gente estava no Gramado Summit. E aí eu até falei para ela, cara, o que me remete mais próximo do Brasil com a massa do donuts, e eu vou falar de novo, não vou mentir, era o bolinho de chuva. Mas não tem nada a ver, né? Não. Nem o sonho da padaria. Nenhum desses chegam perto do que a gente fala do que é a massa do Donuts, né? Cara, não chegam. Eu desafio quem não conhece Donuts, passar numa The Donuts pra experimentar, vai ver que é outra coisa. É muito doido, né? É outro produto, tá? E você perguntou sobre tropicalização, como ser democrático, né? Primeiro que no Brasil tem os gostos específicos, como a gente já brincou da Nutella com doce de leite, mas, por exemplo, tem o frutas vermelhas, né? Que são produtos nacionais, né? Que tem a cara do Brasil, mais verão, mais gostosinhos, né? Além de donuts, a gente também tem outros produtos para também falar assim, não quero provar donuts, essa coisa americana, sei lá, não é minha cara. Poxa, a gente tem muffin, a gente tem brownie, a gente tem outros produtos que complementam a linha, né? Então, assim, a gente tem produtos, a gente tem sabores diferentes, então um mais ácido, o caso do frutas vermelhas, um super doce, que é o doce de leite, um médio, que é o Bavarian, que é aquele que eu falei, que é o baunilha. Esse é o meu favorito. Então, é um paladar mais médio. Agora, tem crianças que gostam de muito doce. Tem crianças que falam, não gosto de doce. Aí pega o azedinho da frutas vermelhas, entende? A gente tem um de leite moça, que é pra quem tem memória afetiva de fazer brigadeiro de colher. Entendeu? Legal, Fala, cara, pega um donuts de leite moça, super funciona. Tem o Nutella com leite ninho.
também super afetivo. Isso também é um sabor que a gente criou, né? Sim. É muito brasileiro. É muito Brasil, é muito Brasil. É. E detalhe, esse é um dos donuts mais doces que a gente tem. Se você gosta de doce, é o Nutella com leite ninho. Agora, tem aqueles clássicos que é só a cobertura e o granulado colorido, ou só o brigadeiro. Eu lembro de uns clássicos assim, que era só um granuladozinho em cima, numa casquinha que se formava de chocolate. Então, a gente tem esse dos Simpsons, que é exatamente isso. É exatamente isso, com os coloridos. Isso. Só que é rosa, né, o negocinho. É rosa, E agora, no mês de julho, a gente vai lançar uma linha de Donuts Kids. Aí tô falando aí pra vocês em primeira mão. Que são sabores pra criançada aproveitar no momento de férias escolares, legal, né? Para os pais levarem as crianças pra passear na The Donuts, tirarem foto no Donuts Instagramável e comer os Donuts especial aí de julho das crianças. Agora me conta o seguinte, Rê, o negócio foi rolando, você montou, a gente já entendeu que da Dark Kitchen viraram lojas, e aí você criou uma experiência, um lance instagramável, estar lá dentro. Como é que foi isso? Essa história é boa, Gustavo, que é o seguinte, Quando eu parti para criar The Donuts, meu foco era totalmente iFood, era totalmente Dark Kitchen, era aproveitar esse momento de todo mundo em casa. E o que aconteceu é que a pandemia foi arrefecendo, foi acabando, as vacinas, primeira dose, segunda dose, estabelecimentos reabrindo. E aí com isso, aquela indulgência de casa passou a ser só no final de semana. Ou melhor, no final de semana a pessoa vou no shopping, vou passear, vou fazer qualquer outra coisa, vou pra rua, vou levar meu cachorro pra passear. Vou sair, né? Vou sair. Já que eu posso. Exato, agora que eu posso, tô liberado, vou reencontrar todo mundo. E é super válido. E aí, nesse sentido, as Dark Kitchens começaram a falar, poxa, será que faz sentido? O volume já não era mais a mesma coisa, se não diminuiu, pelo menos parou de crescer. Né? As Dark Kitchens, elas se profissionalizaram nesse meio tempo. Antes, uma Dark Kitchen era o pequeno empreendedor que alugava uma casa velhinha, uma garagem, e era uma coisa muito mais rudimentar. E ao longo da pandemia, as Dark Kitchens se profissionalizaram, cresceram. Porta a porta. Dezenas de estabelecimentos dentro do mesmo lugar. Sim. Com isso, aumentaram os custos da Dark Kitchen, né? Tem um custo de administrar uma Dark Kitchen, deixou de ser uma opção barata, a tal ponto que voltar a ter uma loja, um restaurante, passou a fazer sentido. Porque aí você soma a venda que era da Dark Kitchen, mais uma venda num balcão, por exemplo. A primeira foi uma história em partes, né? Primeiro a gente pegou uma Dark Kitchen e colocou um balcão na rua, como se fosse uma sorveteria, só o balcão para fora, para a pessoa pegar donuts numa loja. Aí falou, poxa, não é só Dark Kitchen para iFood, dá para vender no balcão. E aí falou assim, poxa, mas já que eu estou vendendo donuts no balcão, eu não posso vender uma água? Pode. Botou a geladeira. Um refrigerante? Pode. E que tal um cafezinho? Pô, café com donuts combina. E quando a gente foi ver, falou, pô, e se tivesse um lugar para sentar? Pô, então do balcão a gente foi pro salão. Entendi. E aí do salão com bebidas a gente falou, e se tivesse um salgado? Poxa, era um franqueado especificamente que estava num posto de gasolina. Falou, poxa, aqui super caberia um salgado, vamos fazer uma linha de salgados? Eu falei, tá bom. No papel de franqueador, eu não vou colocar um salgado normal, eu vou fazer o salgado da The Donuts. Então a gente desenvolveu uma linha de sanduíches de inspiração americana, completamente diferente, entendeu? Para cobrir essa demanda. Então foi todo um processo que demorou meses e meses para sair da Dark Kitchen e ir para um restaurante físico com uma série de opções além do donuts, como eu já mencionei, os brownies, os muffins, os salgados, as bebidas, o sorvete. Como eu já disse, foi todo um processo, né? E agora todo mundo que eu conheço da época da Dark Kitchen, que eu tinha lá na Zona Leste de São Paulo, você vê a tendência das pessoas procurando pontos físicos para abrir restaurantes presenciais. Reaqueceu, né? Exato. A economia dos imóveis. E agora fica o desafio para os proprietários de Dark Kitchen, como é que eles vão reinventar o negócio deles, dado que o mercado não é só de iFood, né? Não, e o mundo não é mais dark, a gente estava no momento dark, né? Todo mundo estava escondido, estava, né, por trás de algo, né? E hoje as pessoas querem cada vez mais instagramar, abraçar, viver e esquecer aquele período que a gente viveu da pandemia. Isso aí. Isso é uma grande tarefa para as Dark Kitchens. E também eu tenho reparado uma movimentação que muita Dark Kitchen às vezes fecha um grupo
e ataca 4 assuntos diferentes e usa aquela cozinha como central, sabe? Como se fosse um CD, né? Das cozinhas que estão na rua e tal. Eu vi algumas movimentações assim. A gente teve até bairros que tiveram dificuldade e guerras contra as dark kitchens. Sim. Cara, foi uma loucura, né? Sim, pelo barulho. Pelo barulho, cheiro, movimentação. Gordura. E tudo que acontece em volta de uma dark kitchen. Mas vamos isso aí. falar um pouco sobre o brasileiro em si. Na hora que você monta esse cardápio, a gente tá falando de doce, de muffin, de cookie, a aguinha, o café. Aí passa a se tornar uma lanchonete barra donuts como carro-chefe. Talvez uma cafeteria. Uma cafeteria, isso acho que é um nome melhor, uma cafeteria. E aí, cara, eu tenho uma dúvida que eu segurei aqui pra te perguntar. Com a massa do donuts, dá pra fazer ele salgado ou não? Cara, é uma dúvida muito legal. É. Dá. A gente fez alguns testes. Eu acho que esse é um dos perrengues de empreendedor, de você ter que testar várias coisas. Tem alguns outros parceiros nossos que também vendem donuts que fazem, tá? Mas o que acontece, com total honestidade, a gente gastou semanas e semanas discutindo, pensando, fazendo receitas. A gente foi lá, a gente tem uma loja própria, né? Tem as franquias e tem a loja própria. A gente parou um dia a loja própria, montou os donuts salgados, fiz uma mesa de degustação. Não rolou. Não rolou. Não rolou, né? A gente fez com várias receitas, com vários recheios e tal, e, cara, não ficou gostoso. Não pegou. Aí eu falei, cara, poderia tentar surfar uma ondinha, poderia hypar no Instagram, poderia. Mas, pô, se eu que sou empreendedor não tô gostando do meu produto, por que eu vou colocar pros meus clientes, né? Então, assim, por enquanto ainda não rolou. É uma coisa brasileira, claramente. Não tem nos Estados Unidos donuts salgados, seriam receitas bem abrasileiradas mesmo. Porque é uma massa muito gostosa de fofinha, né? No salgado aquilo parece que tá bom, cara. Sim, deveria dar. De todo tipo lá, tipo, sei lá, o famoso presunto e queijo. Sim, deveria dar. Queijos. O que a gente fez pra lidar com essa frustração foi criar essa linha de sanduíches que eu te falei. Isso, que acho que aí foi a inspiração, né? Vamos pro sanduíche americanizado. O nosso sanduíche, até comentar que aí é uma parte que deu certo e que vale a pena. Nos Estados Unidos tem um sanduichinho que o pessoal come de café da manhã chamado English Muffin. Tá? Que ele tem geralmente um ovinho, um presunto, um bacon. Sim. De café da manhã. Tinha até no McDonald's aqui no Brasil, uma época já teve. E aí a gente falou, poxa, esse English Muffin é legal porque ele é um sanduíche e ele não é muito grande. Então a ideia não é substituir um almoço, mas a ideia é, poxa, quero um salgado um pouquinho maior, mais uma bebida, mais um donut, vai fazer um trio, digamos assim, né? E aí a gente chamou esse sanduichinho de English Bread, só para não confundir com o muffin doce, né? Porque a gente ficou com medo de dar essa confusão na cabeça do consumidor. Ele se chama English Bread e tem 4 versões e tem recheios. Então ela tem presunto, peito de peru, caprese, que é com tomate seco, e 3 queijos. Animal. É bem gostoso. Preciso bem frequentar gostoso. uma. Vamos começar a falar onde tem The Donuts atualmente e depois a gente vai entrar para quem quer abrir em outros pontos desse Brasil. Onde que tem aí? São 7 lojas já distribuídas? Isso mesmo. São 7 lojas. A gente fez um modelo de expansão em cebola, que é o seguinte, em camadas. A gente tem a nossa sede e a gente foi fazendo em volta da sede, crescendo em camadas para cada vez ir mais longe. Certo. Até uma piadinha, assim, tem pessoas que me procuram, falam, eu quero franquear. Falo, que legal, pra onde? Pra Portugal. Falo, porra, legal pra caramba, mas tá meio longe ainda, deixa eu começar aqui pertinho, entendeu? Porque tem que desenvolver fornecedores, desenvolver logística. Entendi. Não é simples uma rede se internacionalizar, né? Sim. Inclusive, você tem que pegar consultoria, Sebrae, Apex, tem um monte de gente ajudando franquias a se internacionalizarem. Mas eu tenho tanto espaço para crescer no Brasil inteiro, a gente ainda com 7 lojas, que eu quero focar aqui mais perto, tá? Legal. Então, assim, as 7 lojas, elas são essencialmente 6 na região metropolitana de São Paulo, a Grande São Paulo. Tá. Então, a gente tem a loja escola que fica em Santo Amaro, a gente tem Moca, Granja Viana, Cotia e Santo André. Tá. Falei 6 já?
falou 6. Certo. E a 7ª é a nossa loja mais nova no litoral, fica na cidade de Peruíbe, litoral sul de São Paulo. Aí a cebola virou do Outback, né? Exato, deu uma crescida. Deu uma crescida aí. Isso, a gente queria ver como é que o Donuts se comportava no litoral e tá indo muito bem. Tá indo bem? Muito bem. É, porque principalmente as de frutas, os azedinhos, o negócio um pouco mais, né? E o Donuts com sorvete, né? E o Donuts com sorvete. É isso. Se você for dizer assim, um diferencial da sua loja, essa criação com sorvete, esse é o diferencial? O que você acha que é, né? Não, sem dúvida. Esse Donuts com sorvete, a gente saiu em várias revistas de gastronomia pro pessoal experimentar. Cara, mas é uma combinação muito... Como é que alguém não pensou nisso antes, né? Tipo, como é que essa ideia não foi minha? Acho que todo mundo tá ouvindo. Todo mundo tá ouvindo e vai pensar nisso. Agora, vamos falar o seguinte. 7 lojas... Você está nesse exato momento aumentando o alcance da cebola. Sim. Né? Como é que faz? Para quem que é esse tipo de franquia? Me dá um pouco de detalhes para quem ficou animado em ter uma loja de donuts. Lógico, se for em São José dos Campos, já tá podendo chegar. Jundiaí, claro. Campinas. Sem dúvida. Depois a gente vai extrapolar o estado. Mas quem é o franqueado ideal que vocês estão na tese ali? Quem é esse tipo de gente? Cara, o franqueado, ele tem que ser apaixonado por empreender. Ele tem que falar assim, cara, eu quero fazer o meu negócio. E eu quero fazer o meu negócio porque eu quero ganhar dinheiro. Eu quero mudar o meu estilo de vida. Eu não quero mais ser empregado. Eu quero ter o meu negócio e ter um potencial de ganhos escalável. Né? No sentido, você vai ser um investidor, você vai colocar dinheiro, você vai colocar trabalho, e muito trabalho, e que é importante frisar, porque a nossa franquia não é uma franquia para você colocar dinheiro e esquecer. Não é isso. Não é um produto financeiro, não é uma poupança, não é um CDB. Você vai colocar o dinheiro, vai trabalhar e o fruto do seu trabalho vai ser o sucesso dessa loja e com o lucro dessa loja você pode construir uma segunda loja, uma terceira loja. Tá? Eu tenho um franqueado que já tem 2 lojas, o que é um ótimo sinal, que ele ganhou dinheiro na primeira loja e foi atrás de uma segunda para ganhar ainda mais dinheiro. Tá? Então você tem que querer empreender, você tem que ter o capital, né, para investir e trabalhar muito. De quanto a gente está falando de capital para investimento? A partir de quanto? Cara, hoje a gente está vendendo lojas completas, tá? No sentido de que a gente aprendeu que uma loja com mais produtos é mais interessante do que ter uma loja só delivery, por exemplo. Tá? Essa loja completa, ela tá saindo a partir de R$200 mil. Tá? Deixando bem claro que esse dinheiro não é da franqueadora, não é isso, esses são os custos de você subir uma loja. Então você vai ter que pagar o arquiteto, vai ter que pagar um marceneiro, comprar os móveis, uns equipamentos de refrigeração, um forno, tudo tá tudo incluso nesse valor. Nesse pacote aqui. A franqueadora, na verdade, ela só ganha, para quem não tem muito o conhecimento de franquia, a franqueadora, pelo menos no nosso caso, ela só recebe o valor da taxa inicial de franquia, que aí sim é relativa ao serviço de te ajudar a procurar um local para você montar a loja, ver se o ponto é adequado, te indicar os fornecedores, etc. Aí a taxa inicial de franquia, ela tá hoje em R$40 mil. R$40 mil. Já incluso nesse R$200 mil, tá? Já tem todos os 200 mil. Tá, então a gente está falando até agora de 200 mil para investir, então 160 de equipamento, móveis, arquitetura e etc, 40 mil de taxa de franquia. Isso aí. E depois tem um royalties para pegar a parte de marketing, os produtos e as coisas, né? Sim. Você sabe a taxa de marketing, como tá lá, de royalties? Claro. Os royalties, eles são relativos ao uso da marca. Isso. E usar todo o conhecimento. A infra, né? Os sistemas, a consultoria de campo que o franqueado recebe, que periodicamente a gente vai a algum funcionário da franqueadora para acompanhar como é que estão as vendas, reuniões mensais de acompanhamento, tudo isso é remunerado pelo royalty, tá? Perfeito. O royalty é 5% das vendas. Tá. E tem também a taxa de fundo único de marketing, que todas as lojas também contribuem, que a gente junta tudo e faz campanhas unificadas. Então tem até o Instagram da marca. Legal. Né? Tem todas as necessidades de marketing da rede. Então tirar fotos de produto, fazer vídeo, etc. Que é 2% do faturamento. 2% a taxa de marketing. Isso. Legal.
E aí a gente tá falando que dentro da minha cidade ali, se eu quiser montar em Jundiaí, dá para faturar quanto? Quanto é que tem de dados aí até o momento que vocês estão construindo como franquia? Tá. Cara, sua pergunta... Você não tem noção da capciosidade dessa sua pergunta. Sim. Porque assim, as pessoas elas perguntam para a franqueadora quanto que dá para faturar. Eu falo, cara, é a sua cidade, Sim. é o seu local. Você geralmente o franqueador ele me traz um ponto, ele me fala da cidade dele. E você fala assim, você quer que eu te diga quando você vai faturar? Seria muito presunção da minha parte Sim, cravar sim, quanto sim. você vai faturar. Mas é o que as pessoas querem saber. Sim. Então eu falo o seguinte, ó, eu vou te dar um pouco da minha história, dos meus números. E aí Sim. você projeta quanto você acredita Dentro da sua cidade. a partir do que eu te contar. Tá? Tá. Em termos, assim, de potencial histórico, a gente imagina um faturamento de 1.200.000 ao ano, Legal. tá? Que dá 100 mil ao mês, Perfeito. tá? Mas é claro, vão ter lojas que vão ser assim, então Sim. vão ter lojas que vão ser metade disso. E se você estiver do lado de um centro comercial que na hora do cafezinho todo mundo já almoçou, vai terminar com café com donuts, você vai bombar de vender. Exato. Né? Se tiver um ponto bom, pode superar esse valor nosso histórico. E né? aí vocês dão um apoio também para o cara criar a frente de delivery, para dentro da loja ele ter todos os canais que vocês faturam, né? Sim, então, e são vários balcão, canais. Você tem vendas no balcão, que podem ser para viagem. Você tem vendas no salão, que é para consumo na mesa. Você tem as vendas no delivery, e aí a gente tem acordos com a iFood, com a Rappi, que são os dois principais deliveries do Brasil, com taxas diferenciadas. A gente também tem um delivery próprio. Então, se o franqueado fala, cara, eu quero incentivar o delivery, você não precisa mandar o cliente pro iFood, porque o iFood é como se fosse o shopping das marcas. Então, o iFood ele é bom para te trazer clientes novos. Agora, é aquisição, né? Isso. Agora, se você já tem o seu cliente que vai na loja, você dá um folhetinho, olha, compra no meu delivery próprio, que na primeira compra tem um descontinho. Legal. Entendeu? Se cadastra lá. Então, além dos deliveries, as plataformas de delivery, a gente também ensina o nosso funcionário, já tem um sisteminha prontinho para ele operar no delivery próprio também. Legal, muito bom isso. E como que tá a margem lá do negócio? Dentro desse 1.200.000 como sugestão, a gente está falando de uma margem de quanto de faturamento? Então, de lucro? A margem de lucro, ela varia principalmente em função da diferença entre vendas balcão e salão e vendas delivery e iFood. Ah, sim. Porque o iFood, a gente brinca, quem é empreendedor e trabalha com iFood é um dos sócios do negócio. Um dos sócios, né? Você tem o governo que cobra os impostos, você tem o iFood que cobra a comissão dele. As suas taxas de aplicativo. É bastante puxada, tá? Mas a ordem de grandeza a gente está falando aí de 15 a 20% de margem de lucro. Perfeito. E dentro do histórico dessas 7 lojas, um payback aí, um retorno desse investimento, os últimos estudos está dando em quanto tempo? Então, dependendo do nível do faturamento e da margem de lucro versus o investimento, a gente projeta aí um payback de 18 a 24 meses. Legal. Então já tem informação aqui, ó, suficiente. Lógico, você vai encontrar mais informações. É no thedonuts.com.br que também eu coloco lá para ser um franqueado? Sim, dentro do nosso site, thedonuts.com.br, tem uma página Seja Nosso Franqueado. Beleza, então para você ter mais detalhes, um consultor cuidando de você, entendendo a sua região, né, a sua particularidade, né, depende muito. O Brasil ele é praticamente um continente, então a gente precisa, de fato, ter os dados bem apurados ali para poder te dar previsões. Né? Inclusive também, assim, se a sua cidade ainda não tem o tema Donuts, é um oceano azul ainda, né? Eu tenho frequentado algumas cidades e já deu aquela vontade de Donuts, abri os aplicativos, não encontrei. Então, tem ainda muito lugar para colocar PIN de Donuts, né? Tem espaço para crescer com Donuts no Brasil, sem dúvida nenhuma. Que legal. Agora, me conta o seguinte, dentro do momento que a gente vive, né? Tem os veganos, tem as restrições e os modelos, os formatos, os estilos de vida, né? Como é que você consegue vender algo tão gostoso, tão interessante num mundo que a gente abre o Instagram e quer a galera saudável? Como montar um negócio desse em uma internet tão te puxando pro CrossFit e você querendo comer a caixa inteira de donuts? Pois é, esse é um dilema que muitas pessoas têm e que se você olha numa primeira vista parece que é conflitante. Fala assim, pô, eu vou ser saudável, eu vou comer donut. E na verdade, a vida ela é muito mais complexa do que isso. Não é simples, não é nem 8 nem 80. Sim. Né? Na verdade, você tem uma dieta
bastante diversificada. Você tem momentos que você come um pouco mais saudável e momentos que você quer se divertir, você quer sair com os seus amigos. Dá uma chutada de balde que a gente fala, né? Exato. E não existe uma pessoa que coma 100% das vezes extremamente saudável, 100% alface, e não tem uma pessoa que coma 100% do tempo donuts. Se a pessoa tá, minha opinião agora pessoal, se a pessoa tá comendo 100% do tempo alface, eu acho que ela tá errada. Da mesma forma que se ela Ou ela é uma tartaruga. Também. E se ela estiver comendo 100% do tempo donuts, também ela tá errada, porque ela precisa ter uma alimentação rica e diversificada. Sim. Então, não é porque você come 1-2 vezes por semana donuts que você fala, nossa, como eu sou uma pessoa ruim, como eu como tudo errado. Não é verdade. Vou pro céu, né? Eu acho que tem um amigo meu que fala isso, que fala assim, olha, não é... Se você comer 1 vez por semana salada, você não virou maratonista ultra fit. Sim, nem vegetariano. Você incluiu um hábito de 1 vez por semana comer salada. Sim. Por que pro doce a gente não fala a mesma coisa? Você comer uma semana donuts ou qualquer outro doce, Sim. não é nenhum crime. Não, é gostoso. Sim. Você pode ter esse momento de prazer, você pode levar sua família, né? O fundador da Starbucks, ele criou um termo que a Starbucks era para ser o terceiro lugar. E eu queria que a The Donuts também fosse um terceiro lugar. O que é o terceiro lugar? É um lugar que não é a sua casa e não é o seu trabalho. É um lugar que você costumeiramente vai para se divertir, para conversar com as pessoas, para levar seus filhos, para comer alguma coisa gostosa, para tomar uma bebidinha gostosa. Legal. Então é isso. Então, esse dilema, se a gente colocar de maneira ponderada momentos de consumo de indulgência e momentos de consumo fitness, tá tudo bem. Tem espaço para todas as marcas e tem espaço na alimentação do brasileiro, de qualquer consumidor, né, de qualquer pessoa, em todos, tem momentos para tudo, digamos assim. Agora, para os restritos, né, o celíaco, quem tem diabetes, tem lá um Donuts Diet ou não? Ainda não tem cardápio para intolerantes, né? Cara, a gente não tem, mas é porque tem uma dificuldade técnica, no sentido de que pessoas intolerantes não pode ter um mínimo de contaminação. Então, para a gente ter um produto para intolerantes, para celíacos, por exemplo, a gente teria que ter uma segunda cozinha que não processasse nenhum elemento e não tivesse chance nenhuma de contaminação. Sim. Então, aí eu tô falando, um risco muito grande. Eu tô falando por uma convicção pessoal. Eu prefiro, por enquanto, não fazer enquanto não tem volume do que fazer e, eventualmente, colocar uma pessoa numa situação difícil. Sim. Né? Mas, assim, é uma tendência... Assim, você tem razão de colocar essa pergunta, assim, de pessoas com... ou com restrição calórica ou alguma outra questão, é uma coisa que as marcas estão olhando, sem dúvida nenhuma. Devem te perguntar lá se o seu Donuts é vegano, por exemplo. Não perguntam? Perguntam. Mas hoje não é, né? Porque ele tem proteína animal, né? Mas... A questão é, a gente só vai colocar um donuts vegano em linha quando ele estiver tão gostoso quanto um donuts atual. A gente não quer fazer uma distinção, olha, para você é um donuts pior. Quando eu tiver a receita de um donuts vegano, pode ter certeza, e tiver capacidade de produzir, e eventualmente um donuts sem glúten, enfim, quando eu conseguir atender essas restrições com um custo legal, com preço legal, com uma receita gostosa, com certeza quem fizer isso primeiro vai sair na frente. E isso torna para você também o seu negócio, se você for entrar nessa seara que a gente fala, porque assim, os próprios nuts que a gente põe em cima, aquelas coisas, tem muita gente com muita gente, né? Tem intolerâncias também a parte de cima, os toppings, né? Sim. Então, se a gente for colocar isso para todo o negócio, é uma dificuldade tremenda de construir. E também eu concordo contigo, assim, a gente precisa avaliar a demanda, né? Tem muito restaurante que começou a fazer porque um cliente ia lá sempre perguntava. Então, a gente também construía. Eu lembro que meu pai tinha algumas restrições com açúcar, e eu lembro que nos mercados, o cantinho do Diet, ele era muito minúsculo. Era. Se a gente voltar uns 25 anos para trás, uns 20. Era minúsculo. E só entrava ET lá, né? Quem entrava lá, lá vai quem não pode comer açúcar, né? E hoje os mercados estão dedicando corredores completos para o assunto e tal, porque foi crescendo também, e assim como os outros temas. Agora,
Pra quem tá de olho em montar uma loja dessa, existe assim um estudo, um lance do ponto ideal? É com fluxo de gente? Qual é o momento que as pessoas estão comendo na jornada pro cara até pensar no ponto? É depois do almoço corporativo? O delivery funciona mais à noite? Como que é o perfil do consumidor de donuts? E não dá pra perguntar pra um policial americano, vai ter que ser no formato Brasil. Exato, a gente tem que responder essa pergunta de maneira local. Sim. O que eu te falar sobre São Paulo, o estado de São Paulo, a região sudeste do Brasil, não necessariamente vale para o resto do Brasil e muito com certeza não vale para Estados Unidos. Exemplo, o policial americano, ele come o donuts de manhã. Lembra que eu te falei da história do food truck? Era de manhã. Né? Donuts é café da manhã nos Estados Unidos. Até porque a jornada dele de rua, ele não saberia quanto tempo ele ficaria em rua, né? Ele também teria essa necessidade de comer rápido e voltar pro posto de trabalho, né? Sim. Mas agora falando do americano que mora no subúrbio, que anda de carro, que ele passa no drive-thru, compra aquele café grande, aquele chafé, né? E aí ele come o donuts de manhã, é outro consumo. O brasileiro não tem o hábito de tomar café da manhã fora de casa, exceto em padaria. Sim. Né? Mas padaria geralmente é mais final de semana. No dia de semana, cada um toma seu café em casa. Assim... Claro que tem pessoas e pessoas, mas... Mas você é paulistano? Sim. É nós, mano. É nós. Nós que é mano, a padaria tem um negócio muito... como se vai, angelical, assim, né? Mas, sim, na grande maioria dos dias, na minha casa. Mas se eu escapar de casa e não conseguir, o primeiro lugar que eu entro é uma padaria. Sem dúvida. Isso sem é dúvida. muito paulistano, É muito paulistano, sem dúvida. Mas vou voltar para sua pergunta. Tá bom, vai lá, desculpa, perdão. Não, imagina, eu também divaguei aqui um pouquinho. Qual que é o momento de consumo do donuts hoje do brasileiro? De sobremesa e de lanche da tarde. Tá? Então ele encaixa como sair de um restaurante por quilo, quero comer alguma sobremesa diferente, vou comer um donuts e tomar um cafezinho. Inclusive, fazendo aqui um pequeno merchan, na The Donuts você toma o seu cafezinho acompanhado de um mini donuts. É o diferencial da nossa rede. Meu Deus. É maravilhoso. Que legal. É maravilhoso. Então, às vezes a pessoa fala, pô, tem tanto lugar para tomar cafezinho, mas na The Donuts é o cafezinho com o mini donuts. Mas o mini, que tamanho que a gente tá falando desse mini donuts aí? Um tamanho de uma moeda, um pouquinho mais que uma moeda de R$1? Não. Isso é importante para um cara gordo como eu que gosta. É maior que uma bolinha de ping-pong? Perfeito. Animal. Por aí. Animal. Por aí. Já colocou um valor agregado absurdo no Donuts. Legal. E eu tenho outra dúvida. Valores. Estamos conversando aqui em junho de 2024. Se eu for comer um Donuts agora, lá na sua loja, a partir de quanto? Cara, cada loja ela é precificada de uma maneira porque tem uma estrutura de custos diferente. Entendi. Então, assim, para dar um exemplo que todo mundo vai entender, e eu não tenho loja no aeroporto e nem acho fantástico comer no aeroporto, que é super caro, mas todo mundo sabe que no aeroporto o custo é mais alto, então a loja é um pouco mais cara. Tem lojas que as pessoas ficam presas lá e estão até hoje tentando sair de lá lavando prato para pagar a conta do aeroporto, né? Pois é. Mas não temos loja no aeroporto, foi só para explicar que é normal as lojas terem preços diferentes, né? Mas a gente está falando que a partir de R$12,90 a pessoa já pode comer um donuts. Perfeito, aquele irado mesmo, né? Sim. Tamanho padrão que a gente está acostumado de donuts. Sim. E o café em si, ele é o grande acompanhante dos donuts? Sem dúvida, principalmente para o público adulto. Tá, o público adulto, ou o café com leite, ou uma bebida de café, que pode ser um mocha, um mocatino, tanto o café quente quanto o café gelado. Vai super bem com donuts. Já para as crianças, vai bem com refrigerante. Né? E se a pessoa não quer absolutamente nada, não quer bebida... Água geladinha. Sempre o nosso colaborador oferece, não quer uma água para acompanhar? E vai super bem uma água geladinha, vai quebrando o doce, fica super gostoso. Para mim serve para trocar de recheio a água. Você dá aquela tirada, né? Você faz harmonização de donuts, né? Você degusta, limpa o palato e começa de novo. Isso, aí a água ela faz parte da limpeza para você poder partir para outro recheio. É isso aí. Porque provavelmente se um dia eu visitar uma loja sua, dificilmente eu vou ficar num sabor só. Falando em sabor, vamos abrir o que veio aí pra galera saber então? Olha, Isa, esse é o momento que você também aproveita. A Isa tá operando aqui o EmpreendaCast. Nós vamos abrir aqui então. Deixa eu fazer as honras pra gente conhecer um pouco do seu produto. Bom, primeiro, conhecer a marca, né? Você merece o melhor, né? The Donuts, thedonuts.com.br. Vamos abrir pra ver o que veio aqui e a gente conhecer de perto o produto. Puta, ele mandou, não mandou pouco não, mandou bastante. Vamos lá.
a gente tem aqui 8 sabores, é isso? É isso aí. 8 sabores. Deixa eu mostrar pra galera. Vou começar por esse aqui, que acho que é o mais clássico aqui, né? Ó, aqui tá a reunião dos mais clássicos. Então é o dos Quer abrir a Simpsons tampa? aqui. Deixa eu abrir a tampa. Senão vai dar reflexo. Vamos lá. Pera aí. Eu vou estragar a embalagem porque eu tô sem jeito aqui, tá, gente? Mas é todo bonitinho aqui o negócio. Vamos lá. Nossa, que maravilhoso. Vai dar briga aqui hoje no estúdio. Então a gente tá aqui, ó. Os Simpsons, certo? Certo. Vou tentar chutar, hein? Vai. Esse aqui é o normal, né? O original. Original. Que ele é glaciado com açúcar, tem uma casquinha de açúcar aí. Esse com café aqui, gente, vocês não estão ligados. E eu sei que a sua avó fazia bolos e doces maravilhosos, mas isso aqui é fora de série. O coração é grande, tem espaço pra todo mundo. Tem pra todo mundo, isso. aí. E o estômago também é grande. Esse aqui é o clássico chocolate com Bavarian? Com Bavarian. Ele se chama Boston Cream. É Bavarian. Boston Cream. Isso, ele é Bavarian dentro e casquinha de chocolate por fora. E esse aqui? Nutella. Esse é o... Campeão. É o campeão. Nutella, beleza. Uhum. Agora vamos pros próximos aqui. Vai dar briga. Qual você quer, Isa? Escolhe um aqui, ó. Eu vou abrir o outro pra você. Bota na câmera 2, aí você pode vir aqui, ô Isa. Tem que... Pra trabalhar na voz, tem que fazer parte da parada. Agora eu vou mostrar o outro pra galera. Pera aí, eu te chamo. Isso, deixa eu falar desse, aí eu chamo pra Isa pegar aqui. Ó, conta pra mim, esse aqui. Esse é o Pink Dream, ele é com recheio de frutas vermelhas e cobertura de chocolate branco. Nossa. Esse é o nosso donut alfajor, que ele é doce de leite com cobertura de chocolate. Caraca. É uma homenagem aos nossos hermanos argentinos. Hermanos argentinos. Esse é o nosso creme crocante, que ele é uma homenagem aos nossos amigos franceses que fazem o creme brulee, porque ele é recheio de creme, cobertura de chocolate e crocante salgado em cima. Ele tem aquele lance do açuquinho, do Tem. brulê? É o crocante que faz esse papel. Perfeito. E esse aqui? E esse é um dos campeões também, ele se chama Choco Power, ele é 3 vezes chocolate, então ele tem chocolate no recheio, na cobertura e ele tem um biscoito de chocolate em cima. Caraca, velho. Agora eu fiquei emocionado. Agora, Isa, é o momento, pode colocar na câmera 2, tá aqui em cima. Pode pegar aqui, não tem problema nenhum, Isa, só que você... Hã? É, isso você vai ter que escolher agora, pra falar pra galera. E depois a gente vai pegar a opinião da Isa enquanto ela come e processa a nossa transmissão. Enquanto a gente tá aqui no momento Isa pegando um docinho, qual que é o seu favorito? Cara, é que nem pai, né? Você tem vários filhos, Sim, você não quer sim, falar não qual pode. filho favorito. Cada um tem o seu talento, o seu gosto, tá? Eu diria assim, em momentos diferentes tem um filho que eu gosto mais, tá? Eu sou muito... minha infância eu sempre fui muito doceiro, independentemente dessa história de donuts, eu sempre gostei muito de donuts. Então, assim, os que eu mais gosto, assim... Normalmente são Nutella e doce de leite. Sim. Tá? Que são bem docinhos. O alfajor você... Agora sim, com a minha mulher... O alfajor é uma releitura, né? Que é o doce de leite com chocolate. Sim. E agora a minha mulher veio com um papo que o preferido dela é o frutas vermelhas, né? Que chama Red Passion ou Pink Dream. E no começo eu não botava fé no frutas vermelhas. Ela falou, não, experimenta, é gostoso, lembra uma geleia, vale a pena, tal. E aí comecei a comer com ela, não é que virou um dos meus preferidos também? Cara, eu ia te falar, sabe um que você poderia, eu não sei se você já testou, as frutas amarelas. Você já viu com as frutas amarelas? Que aí é o maracujá, ele é o cítrico do amarelinho. Sim, cara, sim. Maravilhoso. Ainda não temos, mas é uma ideia. Aí, ó. E tem algum que é criação sua? Assim, você pensou num recheio que não esteja aqui, mas está entre os 15? Você falou assim, cara, se eu misturar isso com aquilo, aí virou uma criação sua? Ou sempre é inspiração e vocês constroem o recheio? Ou a cobertura? Assim, de certa maneira, todos os donuts são criações minha e da minha equipe. Sim, sim. Porque eles vêm da fábrica sem a cobertura e a gente monta uma cobertura. Sim. Então, um exemplo de uma criação recente, a gente Seria fez uma donuts... criação exclusiva, então, a palavra correta pra ti, né? Tem uma criação exclusiva que, lógico... Diversas. É uma coisa que você acordou, é esse sabor e não encontra em lugar nenhum. Então, o creme crocante, essa releitura do creme brulee, claramente foi uma inspiração Que legal. Nossa, né, da minha equipe como um todo, né? E teve uma que a gente fez recentemente, mas nesse momento que vocês estiverem vendo esse podcast, já vai ter saído de linha, que foi sazonal, foi um donut chamado Fran Bombom. Por quê?
Deixa eu primeiro explicar o que ele é. Ele é um donuts de frutas vermelhas, recheado com chocolate preto e chocolate branco. Recheado não, perdão. Cobertura de chocolate preto e chocolate branco. E o que ele remete isso? Pegou modinha aqui em São Paulo, um fabricante argentino que ele trouxe para o Brasil congelado pequenas framboesas congeladas, hidrofilizadas, com cobertura de chocolate branco e cobertura de chocolate preto, fazendo uma espécie de bombonzinho. Uhum. E isso pegou super fama aqui em São Paulo, virou tendência no Instagram, etc. A gente falou, poxa, vamos fazer uma homenagem a essa sobremesa de framboesa. E a gente criou o Frambombom. Então foi muito legal e foi um jeito de surfar na onda, né? Sim. E saiu super bem. E saiu super bem. Foi bem legal, assim. Foi uma homenagem a esse doce aí de framboesa. Ela pode virar a 16ª receita ou não? Pode, mas eu não vou te dizer categoricamente que vai, porque eu tenho uma equipe muito boa e a gente tem uma fila de desenvolvimento e fila de coisas que a gente quer testar. Então, isso é bom pro franqueado que estiver interessado saber, né? As criações não param lá com a sua turma. Sem dúvida. A gente tem um calendário de marketing que a gente coloca aqui no ano algumas datas-chaves nas quais a gente vai testando novos sabores. Então, em julho, a gente vai ter donuts para as crianças, a gente vai testar sabores. Os que forem bem, ficam no cardápio. Os que não forem tão bem, vão ficar de lado por um tempo para a gente trazer novos donuts e assim ter sempre um cardápio novo. Para quê? Para a gente sempre trazer clientes para a loja, né? Porque falar, eu gosto, por exemplo, dei o meu exemplo, eu gosto de Nutella e doce de leite, mas agora que a gente lançou o Frambombom, eu teria que ir na loja para conhecer, eu teria que pedir no iFood para conhecer. Outro lançamento que a gente teve recente foi de pistache. Né? Dizem que a pistache é a nova Nutella. Sim. Então a gente não perdeu tempo. Pra mim é. Então pronto. Então, para não perder tempo, a gente criou um donuts de pistache e colocou aí para testes e muito provavelmente vai virar um donuts de linha. Cara, algum americano já foi na sua loja e pegou um donuts? Você já teve essa experiência? A gente poderia fazer um react, né? Do americano entrando, né? Seria legal. Eu peguei uma vez um cara, só que ele era europeu. Entendi. Sabe aquele cara que fala com dificuldade? Ele era alemão. Então ele falava com aquela dificuldade e tal, mas eu não explorei toda essa questão cultural. Ele não comia donuts na casa dele, mas fazer com um verdadeiro norte-americano e comparar aí, fala real, o que você tá achando? Eu vou até te indicar, eu tenho seguido a Gringa, que é uma brasileira, uma americana casada com um brasileiro, e ela tá fazendo releituras do Gringo, né? Cara, é muito divertido. Eu vou colocar o perfil dela certinho aqui para não cometer um erro, mas aí eu vou te passar o perfil dela, que seria legal você pegar um gringo fazendo vou convidá-la. Um react, legal, assim. Legal. Porque eu já vi vários restaurantes japoneses convidando um japonês para comer. E aí? Não, aí eles acham aquilo uma loucura, né? Os clássicos acham que a gente destruiu a culinária deles, e os modernos falam, cara, isso é divino, fantástico, isso é cara de Brasil, mas no Japão não pegaria. Aliás, falando em Japão, você sabe o que tá pegando no Japão agora? O que donuts. Que tá brincando? Donuts em Tóquio abriu uma loja de donuts que se chama I Am Donut, interrogação. Eu sou um donut, que a pessoa é tão gostoso, segundo eles, né? É tão gostoso esse donut que a loja fala, isso é um donut mesmo? E aí essa loja tem mais de 2 horas de fila em Tóquio. Tá então, brincando. Juro pra você. Então você vê como o donut agora é uma comida mundial global. Já. Global. Mundial. Pegou. Então acho que aquele medo de donuts não pegar, acho que é um indício que acabou. Tiramos a paleta mexicana da sua cabeça aí. Isso aí. Agora, você acha que dentro da construção do seu negócio, do que aconteceu, do que virou, como é que tá as conversas com seu pai ali como um cara que teve na parte fabril da construção, ele apostou em baixa e manteve isso como negócio principal. Baixa, eu digo, se a gente tirar um indicador Instagram, né? Porque ele vende há muitos anos na fábrica. Ele continua com a fábrica dos donuts? Continua. Então eu quero dizer que assim, ele acreditou mesmo na época que não era famosinho, não era hype. Né? Seu pai é desde a época que o terreno era baldio pro assunto. Era tudo mato. Era tudo mato. Provavelmente ele deve ter tido inspirações com aquela vinda do Dunkin' Donuts, ou até antes, ou o que for. Depois um dia eu convido ele para contar a versão dele. Sim. Mas como que ele vê hoje, né, dessa construção? Porque você tava numa consultoria internacional que seria o sonho de todo pai, de toda mãe, seu salário bonitinho, gostosinho, CLT, Sim. meu filho de gravata, bonito, e você foi lá e encarou empreender
e conseguiu criar a extensão do negócio com a sua pegada, com a sua cara, com a sua magia. Como que é essas conversas assim quando vocês se encontram no churrasco? Cara, é muito legal. E nesse sentido, eu me identifico com meu pai, assim como os franqueados se identificam comigo. Porque, como você disse, é um salto de fé. Sim. Todo mundo aqui nessa cadeia é empreendedor. O franqueado é empreendedor de fala, eu vou pegar aqui meu dinheirinho sobrando, eu vou largar meu trabalho e vou abrir uma loja. Da mesma forma como eu larguei o meu trabalho para abrir uma rede de franquia também num momento de pandemia, que seria uma loucura, um dos momentos que estava todo mundo em dúvida o que vai ser do mundo. Fala, cara, eu vou apostar. Né? E da mesma forma, como meu pai, quando era mais jovem, também já foi funcionário, resolveu empreender e ter a fábrica de donuts. Né? Então, nesse sentido, rola muita identificação, né? Rola muita, pelo menos da minha parte, muita admiração. Legal. Né? Porque agora eu vejo as dificuldades de se vender donuts. Né? Então, muita identificação pela história vivida e orgulho, né, de tudo que a gente está fazendo. Ele na parte da fábrica com os clientes dele e eu na parte do varejo com meus franqueados e os nossos clientes. E vocês ainda trocam figurinhas entre processo de fabricação, receita? Sem dúvida. Você continua pegando da fábrica? Continuamos pegando da fábrica. Eu sou suspeito para falar, mas eu entendo que essa é a fábrica dos melhores donuts do Brasil, assim, não é por ser de família, mas a receita ela é muito boa e eu acho que esse é um diferencial da rede de donuts, de ter o suporte da Melhor Bocado, né, que é o nome da empresa. Tudo bem falar? Tudo bem, então tá não bom. tem problema nenhum, Então inclusive é a que eu comi. Ah, show. Melhor Bocado. Lindona, inclusive vem separadinho, uma delícia, cara. Sim. Eu ia te perguntar no meio do episódio, mas como você falou, pode falar à vontade. Então tá bom. E sim, a gente tem que trocar figurinha, porque na verdade agora eu demando produtos para ele. Você virou né? Sou um cliente importante, cliente dele. Né? Então eu falo assim, poxa, não dá para ter um novo recheio, eu tô pensando em tal recheio, então precisa começar na fábrica para mandar para as lojas. Legal. E o seu modelo, isso é muito legal, né? Agora, vislumbrando, como você nasce embrionário de uma oportunidade que você juntou ali, né, no momento de pandemia, quando você cresce, automaticamente você cresce a fábrica. Sim. Porque você gera demanda né, centralizada, passando tudo como o The Donuts lá para Melhor Bocado. Então, puta, animal. É isso mesmo. Cresce a família toda. É bom para todo mundo. É maravilhoso. Exatamente. Agora, me conta o seguinte, cara. Até você dar o seu salto de fé, como era o seu perfil? Você, vendo um pai empreendedor, você vivia essa sensação de quero ser empreendedor? Nasceu da pandemia? Como é que foi pra galera entender também, quem tá amarrado em seus trabalhos com medo aí? Como é que foi? Cara, tem pessoas que vão vir aqui e dizer assim, cara, eu sempre quis ser empreendedor, eu vivi para ser empreendedor, eu nunca me dei bem no meu emprego, e eu posso dizer que existem situações completamente diferentes, que é o meu caso. Eu gostava de ser funcionário, eu não tive nenhum problema, eu era consultor, eu visitava clientes, eu tinha cartão de visita, tinha laptop na mochila de rodinha, carregando o laptop no aeroporto. Você era consultor do quê, pra galera entender? De negócios, de gestão, de marketing. Ah, legal. E muito voltado para a experiência do consumidor também, por isso que eu Você tem até gosto desse assunto. Isso, tá. Tal. Mas, aliás, um filme muito legal para quem quer ver o que é mundo de consultoria, assistam aquele filme bem velhinho do George Clooney, Amor às Alturas. Amor às Alturas. Eu vou colocar aqui, mas depois a gente se certifica do nome, tá. Mas é um filme do George Clooney dos anos 2000 e pouco, talvez 2010, que ele viaja aos Estados Unidos, infelizmente, com o papel de demitir as pessoas. Ele é um consultor bem cruel. E aí ele começa a procurar o sentido na vida dele, assim, pô, que profissão que é essa que eu escolhi, que meu papel é ficar demitindo as pessoas pro cliente, né? O cliente contratava ele para demitir os próprios funcionários. Entendi. Em fazer reestruturação, né? Legal. Enfim, essa é uma das crises de meia-idade aí dos consultores, né? Mas não foi por isso que eu saí do mercado, tá? Mas o que eu tava dizendo é que não necessariamente você precisa ter essa sementinha do empreendedorismo desde o começo. Foi uma coisa que eu fui nutrindo, a vontade de empreender foi aumentando. Conforme você vai galgando passos no mercado executivo, você começa a se ver em encruzilhadas, né? De falar, pô, para onde agora eu vou crescer? Você fala, poxa, meu crescimento aqui ele é limitado, né? Porque numa pirâmide organizacional não tem espaço para todo mundo crescer, não é todo mundo que vai virar diretor-presidente. Sim. Então eu falei, cara, qual a maneira de eu continuar a minha carreira? A melhor maneira, então, vai ser empreendendo. E aí você traz competências do mundo corporativo
pro empreendedorismo, que são diferentes, né? E nesse sentido eu me diferencio de quem nasce empreendedor e sempre quer ser empreendedor, que vai fazendo, vai vendo, vai testando, faz rápido, testa rápido e erra rápido. O meu perfil é diferente, eu sou uma pessoa mais planejada. Sim. A sua profissão te tornou assim, né? Penso bastante antes de tomar uma decisão. Então, assim, dificilmente você vai ver um erro catastrófico da The Donuts. Eu quero deixar aqui gravado que eu não pretendo falir a The Donuts com nenhuma bobagem. Eu espero que isso não aconteça, entendeu? Um exemplo de ter tentado fazer os donuts salgados e não ter dado certo foi uma experiência que bom que a gente projetou um lançamento e desistiu antes da hora, antes de ser um fiasco e acarretar em algum dano para a imagem da empresa. Então, nesse sentido, eu digo que não só quem nasceu empreendedor, mas mesmo que você venha do mercado executivo, corporativo, ainda assim dá para trazer o seu jeito pessoal e empreender à sua maneira. Sim. Agora eu queria te perguntar o seguinte, você como consultor e um cara planejado, né, estruturado, provavelmente você fez o seu canvas e refez ele, voltou nele. Matriz SWOT. Você deve ter feito tudo isso, né? Até arrisco a dizer qual que era a consultoria que você trabalhava, mas fez bonitinho como tem que ser feito, né? Mas isso é algo muito fora da curva. Você sabe que 99% dos outros empreendedores vai na sorte, vai na loucura, vai no feeling. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Você também se preparou financeiramente ou você fez o plano caber diante do tamanho do bolso que você tinha? Como que foi? Você fez uma reserva? Você tinha situações que se der tudo errado, eu volto para a consultoria, eu tenho uma grana guardada para ficar 3 meses? O que você se planejou ali financeiramente para a galera entender? Não, eu tinha. Isso é muito importante você tocar nesse assunto. Eu tinha uma grana guardada sim, porque você tem que ter um plano B, né? Se a pandemia ou piorasse muito, sei lá, se o iFood fechar. Imagina, no começo do meu negócio, se o iFood fechasse. Sim. Sei lá, o iFood foi processado, obrigado a fechar as portas, sei lá. Então eu tive que usar uma grana guardada que eu tinha de trabalhar como consultor, eu tinha guardado, tinha uma reserva aí, e aí é uma questão assim, nem só de empreendedorismo, mas você sempre tem que estar pensando num plano B para sua vida, o que fazer. Então é uma coisa que sempre passa pela nossa cabeça. Eu reforcei isso, cara, porque se a gente conseguiu conscientizar um sonhador ou uma sonhadora, acho que a nossa missão desse episódio já está feita. Porque, cara, é muito difícil, né? Quem não se planeja, quem não tem o plano B, o plano C, né? Eu sei que quando você está no seu negócio não existe plano B. Cara, tem que existir sim, principalmente se você tem construção de uma família, se tem filhos, tem dependentes, né? Então, cara, cuidado aí com as reservas quando você for dar um salto. E eu queria fazer uma última pergunta, assim, em meados do começo da nossa conversa. Já? Estamos acabando? Estamos acabando, mas Poxa. A gente... tá uma delícia, né? Eu passaria aqui um tempão conversando contigo se a gente tivesse um café dentro de uma The Donuts. Depois a gente vai visitar uma e vai fazer um EmpreendaCast visita, tá? Show. Empreenda visita. Mas me conta o seguinte, cara. Nessa construção desse empreendedor, desse Renato, desse Renato que a gente está vendo aqui, peraí, deixa eu só voltar meu raciocínio. Nessa construção desse Renato, nesse período que você falou assim, vou pro delivery e vou testar. Você, cara, chegou criando tudo ou você pegava lá na fábrica, ia de carro, buscava, botava no porta-mala, chegava lá numa cozinha que você iniciou, terminava, finalizava, embalava. Como foi o seu começo, assim, pra galera entender? Porque hoje, quando a gente vai pra uma franquia, a gente fala aqui de R$200 mil de investimento, 160 em equipamento, cozinha, etc. Mas você não começou com 160 mil. Como é que foi pra galera entender também a simplicidade, mesmo um cara planejado, você também cresceu sob demanda? Como é que foi os primeiros... A gente fala dentro do EmpreendaCast das outras temporadas, o mínimo viável do produto, o MVP. Como é que foi o seu MVP? Cara, como eu peguei uma demanda já do iFood existente... Entendi. Eu pude investir em embalagem, eu pude investir em logomarca, em nome da marca... eu não precisei dar o sangue, assim, quando você está bem posicionado no iFood, quem tem restaurante no iFood sabe que você faz uma estratégia de iFood, aperta o play e ele vai, as pessoas entram no iFood, você não precisa
quebrar muito a cabeça. Claro, você tem que ter um cardápio, um preço, uma promoção, Sim. combos. Existe um playbook lá de como fazer tem isso, coisas né? para serem feitas que a gente aprendeu aí ao longo dos últimos 3 anos, tá? Mas se o iFood tá indo bem, você consegue focar em outras coisas enquanto o iFood tá funcionando bem. A partir do momento que o iFood para de funcionar, você tem que ir lá e calibrar. Apertar os parafusos. Como eu comecei com o iFood bombando, eu tive tempo de contratar uma agência para me ajudar a criar a marca, a logo, esses desenhos, você merece o melhor, ou como hoje a gente já tem até um outro slogan, que é a vida fica mais gostosa com The Donuts, que é uma atualização desse aqui. Enfim, deu tempo de criar tudo isso, mas em termos de pôr a barriga no balcão, isso realmente acontece. Estou falando agora pelos dias de hoje, teve determinado dia, semana passada, que tinha muita gente na nossa loja própria, eu estava no balcão atendendo. Então, assim, a gente não pode ficar no alto, eu brincava, no alto da cadeira de rodinha, Sim. né, ou no salto alto, enfim, de achar que, não, eu só sou executivo, eu só sou franqueado, eu só vou colocar dinheiro. Não, você tem que colocar a barriga no balcão, você tem que fazer caixa. E isso é bom por vários motivos. É bom porque os seus colaboradores, seus funcionários veem que você está trabalhando, que você sabe fazer, que você é bom no que você faz. Skin the game, né? Você tem skin in the game, então, cara, eu sei confeitar os donuts, eu sei servir café, eu sei fechar o caixa, eu faço tudo como qualquer outro funcionário. Isso é muito legal também porque me gera contato direto com o cliente. Então, uma coisa que eu costumo fazer, quando eu estou fazendo o balcão, isso é evidente, mas quando eu não estou no balcão, às vezes eu estou sentado numa mesa de uma loja de donuts, porque aí você vê a coisa acontecendo, Sim. Você vê o cliente pedindo alguma coisa, você vê o cliente dando ideia, você vê o cliente falando assim, um detalhe, não encontrei lugar para estacionar. Poxa, vou ver isso, ótima ideia, não tinha pensado. Entendeu? Sim. Você começa a ver assuntos que se você não tiver na loja, você não enxerga. Tem que viver lá. E aí eu tenho uma outra pergunta para ti, como curioso, assim. Em alguns momentos você se vê aquele Renato consultor dentro da sua própria empresa, assim? Ou você acha que você já apagou da sua história aquele Renato consultor, assim? O que eu quero dizer? Em alguns momentos ali sentado na cadeira, você fala assim, puxa, cara, agora eu tô bem Renato CLT, eu tô bem naquele momento que eu tava, ou, sabe, cara, nunca mais eu vou voltar àquele estado. Eu queria que você trouxesse um pouco do que é uma vez empreendedor, sempre empreendedor. Sente saudade do VR? A pergunta seria essa, né? Oh, meu Deus. Cara, não me vejo mais como CLT. Claro que o futuro não dá para prever, mas Sim. de maneira geral, quando eu tô discutindo alguma coisa da The Donuts, a velocidade é outra, a motivação é outra, o senso de responsabilidade de ser o seu negócio e de falar, cara, preciso fazer uma coisa que meu pai diz e que quero trazer para cá e que o ótimo é inimigo do bom. Sim. O agora é melhor do que nunca. Sim. Né? Agora é melhor do que nunca. Então, cara, vamos fazendo, vamos transformando o negócio, vamos repensando, vamos fazendo tudo o que eu puder para melhorar o resultado. Porque assim, essa é outra. O que você não vendeu hoje, você não vai vender amanhã. Então, todo dia tem que vender bem. Porque você não fala assim, será que alguém vai deixar de hoje para amanhã? Não, amanhã ele já foi para outro lugar. Sim. Entendeu? Então, a venda se constrói todo dia. Assim como o lucro, assim como os clientes, né? Então... E se não vender, você põe lá no Food to Save. Você conhece o Food to Save? Rapaz, eu conheço. É maravilhoso, cara. A gente tem... A maioria das nossas lojas estão no Food to Save. Eu conversei com o founder. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Cheio de propósito, né? Mas lógico, não desmerecendo a frase dele, mas se ele não vendeu hoje, ele consegue vender no Food to Save amanhã e não ter desperdício e fazer... É isso aí. Também só um gancho. Não, você tem razão. Também estamos no Food to Save. Muito aí. bom, cara, genial. Agora, me conta um pouquinho, se eu abrir a minha mochila para você, que você jogaria lá dentro, assim, como uma dica, um pouquinho de Renato que eu vou levar comigo? Eu já peguei o filme, Amor às Alturas. Sim. Bom, então eu vou dar uma sugestão de uma série da Netflix que chama Você é o que você come. Tá? Que mostra uma pesquisa que fizeram com gêmeos, mostrando um gêmeo que tem uma alimentação normal dos Estados Unidos e um gêmeo que passa a comer uma dieta mais saudável. E aí nesse estudo você vê melhorias muito rápidas na qualidade de vida desse gêmeo que começa a comer mais saudável.
E o que é interessante é que, primeiro, não é uma coisa óbvia, né? Você comer mais saudável não é trivial, as pessoas precisam entender o que é comer mais saudável. Sim. E segundo, que aí onde entra a The Donuts, é que a pessoa não é obrigada a comer 100% do tempo saudável. Ela muda o estilo alimentar dela, mas ela continua tendo momentos de comer coisas que ela gosta. E aí você vê, primeiro, os dois irmãos gêmeos, geralmente irmãos gêmeos são super íntimos, né? Sim, Conversam sobre tudo, eles veem as dificuldades e ao mesmo tempo os prazeres de ter uma alimentação indulgente, super gostosa, né? Mas por outro lado, você vê benefícios de ter uma dieta mais saudável. Agora, sem dar spoiler, mas pedindo um pouquinho de spoiler pra você, em algum momento um gêmeo quer entrar na dieta do outro ou não? Ou documentário? Vai dar spoiler, né? Se eu contar vai dar spoiler, Tá mas bom. é uma questão que ocorre. Tá bom. Uma questão que então ocorre. assistem lá, tem na Netflix. Uhum. Vou deixar o link aqui também. Queria dar outra dica, é uma série da Netflix que fala Como Viver até os 100 anos. E é um pesquisador que ele vai em diversas áreas do mundo que as pessoas vivem mais de 100 anos e vai entender o que elas têm em comum. Então, tem a ver com alimentação? Sem dúvida. Tem a ver com estilo de vida? Sem dúvida. Tem a ver com religiosidade? Sem dúvida. Hábitos sociais, valores daquela comunidade, e aí ele vai traçando semelhanças entre essas diversas regiões no mundo e, de certa maneira, é um guia de como você pode viver melhor para tentar chegar aos 100 anos também. Legal. Então ele é muito inspirador, principalmente no momento de vida que eu tô, né, 40 anos, vou ter filho agora, Legal. vindo aí. Então você fala, cara, eu quero viver o máximo que eu puder saudável para criar meus filhos, viver com a minha família. Então acho que essa é uma dica legal, é curtinho. Eu não assisto muitas séries de muitos e muitos episódios porque não dá tempo, então é uma série bem curtinha, dá para ver num final de semana. É um tiro rápido. Como viver até os 100 anos. Agora, me conta um negócio. Se a gente for falar de futuro, né? Fiquei com vontade de ter uma The Donuts ali no fundo dos estúdios Voz, porque bombaria. Show. Para todo mundo que frequenta aqui. Depois a gente vai conversar sobre isso. Uhum. O que vem de futuro aí? O que você está planejando? Quais são as metas aí? A capilarização pelo país? A internacionalização ainda está um pouco mais distante, ele está bem pé no chão e ele quer crescer no formato de cebola que eu aprendi aqui com o Renato. O que vem de futuro aí pra galera que está animada em botar dinheiro contigo aí e crescer junto? Então vamos lá. Em primeiro lugar, ter um número maior de lojas, isso é importante para a marca como um todo, começando aqui no estado de São Paulo, região sudeste, depois expandindo, tá? A meta aqui é chegar em 30 lojas até 2025, Legal. até o final de 2025. Só São Paulo ou chega a sair do estado de São Paulo? Não, chega a sair do estado de São Legal. Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, cabem sim novas lojas na região sudeste. Perfeito. Tá? Além disso, a gente pensa em novos modelos de loja, porque hoje a gente está em lojas de rua, mas, por exemplo, será que cabe em lojas de shopping? Quiosquinho, né? Não, e não só lojas de shopping, mas também quiosques. Isso. Né? Pode ser uma loja de shopping completa ou uma loja de ou um ponto, só um quiosque, também funciona. Legal. Tá? Outra ideia também, se tiver alguém da sua audiência que tenha uma outra rede não de alimentação e queira colocar uma The Donuts dentro da sua loja, por exemplo, tem uma rede de livrarias. Caberia colocar uma The Donuts dentro de cada livraria. Muito. Então esse é um modelo que a gente chama de Store in Store. Então é uma outra ideia para crescer negócios. Esse me interessa muito, principalmente aqui, que nem eu não tenho ainda uma rede, mas a gente chegou a ter 3 locais de podcast. Porque agora construir conteúdo é obrigatório, né? Você tem que construir conteúdo para sua marca, para o seu CPF, etc. Então a gente acredita que ter algo instagramável, tanto do estúdio quanto para comer, é maravilhoso. Então a gente tem que bater um papo disso. Você que é dono de livraria, eu tô vendo vários modelos aqui, até mesmo dentro de um evento, né? Quem cobre muito evento pode ter um The Donuts, né, itinerante. Sim, Acho que caberia super bem. Porque é um mega doce legal para fechar, né? Geralmente a gente come mal em evento. A parte salgada. O doce sempre tá caprichado. Sim. Né? Sempre tem um brasileiro ali que deixou um carrinho bom ali de alguma coisa. Então, você aí que tá pensando, né, em aumentar os seus ganhos diante do que você tem aqui uma oportunidade também. Vamos passar agora os detalhes pra galera conferir, que é thedonuts.com.br.
thedunnets.com.br. Lá tem um link chamado Seja Franqueado. Isso. Se você quer ver a rede social e o Instagram, é tudo no The Dunnets, com THE, Dunnets.oficial, e vocês não ficam paralelizando os perfis para cada loja, né? É tudo centralizado num único, isso é importante, não vira aquela salada de Instagrams, né? A ideia é que gera um benefício de escala, entendeu? A gente produz material todo pro mesmo Instagram, a gente promove posts no mesmo Instagram, né? A gente não... direciona as vendas corretamente. A gente não... É um trabalho a menos pro franqueado, né? Falar, tem que administrar o Instagram também? Não precisa. É claro que se o franqueado quiser, ele pode. É só ele seguir um manual de conduta no Instagram que ele pode ter o Instagram dele. Perfeito. Mas assim, para evitar a fadiga, né, como a gente diz, não precisa. Já tem o The Dunnets oficial que toma conta aí das redes e da comunicação da marca. Então, thedunnets.oficial. E se você quer trocar uma ideia com o Renato e inclusive descobrir qual foi a consultoria que ele trabalhou, no LinkedIn você vai descobrir. É verdade. Você vai lá no Renato Keila, né? Renato Keila, você vai encontrar ele. É a melhor rede para conversar contigo sobre negócios. Sem dúvida, tô lá no LinkedIn também. E você que está respondendo toda a frente de franquia, quando chegar alguma coisa, trata direto contigo. Pode tratar direto comigo. Tenho equipe, mas pode também falar comigo. Vi no EmpreendaCast e fala direto comigo. E vamos falar também que quem viu o EmpreendaCast, que estiver assistindo esse podcast durante o mês do lançamento, então tá valendo o seguinte, coloquei esse podcast em julho ou em agosto, tá valendo no mês que foi lançado. Pode ser assim? Pode. Fica mais fácil você controlar. Pode. Aí você tem que entrar lá no perfil thedunnets.oficial do Instagram e mandar um direct que você assistiu no EmpreendaCast, o fundador contando um pouco sobre a marca. Aí vai ter vai ganhar um presente especial, vai ganhar um voucher, tá? Adiciona a gente para seguir e manda uma mensagem. Vi no EmpreendaCast. A gente te manda um voucher para você se deliciar aí numa loja mais próxima aí de você. Perfeito. Isso aqui não vai ter corte, só quem escutou tudo, tá? E o que você achou de gravar esse podcast aqui, a gente contar um pouquinho da sua história e desse empreendimento fantástico, delicioso que você está construindo? Cara, eu queria agradecer o convite de ter participado desse EmpreendaCast. Foi uma delícia, né? É um momento de reflexão do próprio empreendedor, de colocar tudo numa perspectiva histórica, como foram os últimos 3 anos aí de The Dunnets. Quando a gente coloca em uma horinha de conversa, você fala, nossa, quanta coisa a gente fez. Quanta coisa rolou, cara. E também já quanta coisa eu quero fazer. Né? Você fala assim, poxa, olha que legal, vou ter uma audiência super qualificada para ouvir o que a gente tem para dizer, trocar uma ideia, mandar um direct depois, conversar, alguém procurando franquia, alguém tendo uma outra ideia, alguém querendo falar um sabor de donuts, é super gostoso, é um canal de comunicação importante, que na pessoa física eu sou ouvinte de podcasts e assino o Spotify, assino o YouTube Premium. Legal. E é uma honra eu entrar nesse jogo aí de podcasts. Super obrigado pelo convite, Gustavo. Vai ter uma vitrine lindona, uma fotinha, corte seu. Você segura agora a família, manda pra todo mundo, manda pra geral. É isso aí. Olha só, espero que você tenha gostado assim como eu gostei desse episódio. Se você tá pensando em montar uma franquia, é um caminho bem legal para você começar no mundo empreendedor. Aqui tá todos os detalhes, você tá conhecendo o empreendedor na íntegra, né? Você não tá vendo um paper, você não tá só vendo um site, lendo um artigo, você tá conhecendo na essência. E vamos falar a verdade, né? Desde o começo desse episódio você já percebeu que a origem é muito boa, a construção ali vem de uma fábrica muito boa de empreendedores e de donuts, né? Então espero que você tenha gostado, manda para alguém que tá na dúvida, quem tá pensando em fazer os seus donuts em casa ali também, pega um pouco de inspiração que esse cara fez, né? Se você não é o momento para ser franqueado, mas quer entrar no mundo dos donuts, ele deixou várias dicas aqui importantes, né? Principalmente sobre dark kitchens, sobre um cardápio mais democrático, sobre como vender algo tão delicioso em um mundo tão saudável. Dá para viver sim, você tem os seus momentos de se deliciar. E eu acho que você vai aprender muito com esse episódio. Diz se você gostou e comentou, fala aqui embaixo. E agora, manda um beijão para sua esposa. O seu filho já tem sexo e nome ou ainda não? Ele ainda não tem nome, ele tá na barriga da minha mulher. Minha mulher se chama Mariana, queria mandar um super beijo para ela. E pro nosso filhinho aí, ela tá de 21, 22 semanas. Legal. Tá sendo... estamos o esperando ansiosamente. Uma boa hora para você, Mariana. É uma das coisas mais deliciosas da vida, é ter filhos. Eu tenho o João e o Davi. E você vai perceber que você vai virar um outro cara, um outro empreendedor.
Sem dúvida. Lógico que o risco ele fica um pouco mais, eu não digo que contido, mas a sua parte analítica vai ficar mais aflorada ainda, como pai. Faz sentido. Porque você vai ter uma boquinha em casa, né? Que vai estar bem, Sim. que vai estar bem recheada, bem alimentada. Lógico, respeitando todas as regras e o que a Associação Brasileira de Pediatria fala sobre açúcar para criança, tá, gente? Ninguém tá dizendo que ele vai dar açúcar logo cedo pro bebê dele, mas leite materno, hein? Leite materno, importante. Até a próxima e tchau. Pode dar um tchau pra galera aqui. Obrigado, pessoal. Valeu. The Donuts, você merece o melhor. Até a próxima e tchau!